Pai, Senhor, irmãos, amém? Nós estamos aqui hoje para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E do jeito que você tá aí, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, e eu quero clamar a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia sobre nós. Eu quero pedir, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco nesse momento. Nós estamos aqui para compartilhar a Tua palavra e eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um que está nesse momento assistindo, Senhor, esse vídeo, meu Pai. Que a Tua mão seja com eles, que a Tua proteção seja sobre a vida deles, meu Deus, e que o Senhor venha dar entendimento da Tua palavra, Deus. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, verso 6. Amém? Mateus 6. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse texto da palavra do Senhor fala de lugar secreto, fala de oração, do seu momento com Deus. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui na palavra do Senhor é que existe uma recompensa para as nossas vidas quando nós nos dedicamos em oração ao nosso Deus. Existe uma recompensa da parte de Deus quando nós temos essa disposição de estar ali na presença do Senhor, quando nós tiramos um tempo para buscar o nosso Deus, né? E a palavra do Senhor lá em Gálatas 6 também fala que nós estamos debaixo de uma lei de semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O texto lá em Gálatas 6, 7 diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que nós plantamos em oração, nós vamos colher também. E a nossa atitude ao falarmos com Deus, ela vai ter um reflexo sobre o como que Deus vai nos responder. Aqui nós vemos o texto da palavra do Senhor falando que vai haver uma recompensa para quem tem esse tempo com Deus em oração, para aquele que fecha a porta do seu quarto, para aquele que entra diante de Deus em oração, né? Vai ter uma recompensa. Nós estamos também debaixo de uma lei de semeadura, ou seja, aquilo que a gente estiver plantando, a gente vai colher. Amém? E quando a gente pensa, né, em oração, a gente pensa em ser respondido. Amém? Nós temos um anseio no nosso coração de que Deus nos ouça, de que Deus fale conosco, de que Deus responda às angústias dos nossos corações. Só que a resposta, ela depende muito do como nós estamos diante de Deus, de como nós nos achegamos diante de Deus. E para falar a respeito de resposta, eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Daniel, no capítulo 9, que eu estava meditando na palavra do Senhor, e eu peguei aqui esse homem, Daniel, como referência, porque Daniel ele foi um homem que orava e ele era respondido. Eu quero orar e eu quero que o Senhor responda as minhas orações. Então eu preciso aprender com Daniel acerca de como chegar na presença de Deus, porque eu quero ser respondido da mesma maneira que Daniel era respondido. Ele é um homem, né, que ele tem uma vida com Deus, e a gente vê sempre o Senhor falando com ele no livro ali, né, na Bíblia, né? Deus sempre atendendo as orações de Daniel. Então a gente tem que aprender com Daniel, amém? Então abra lá em Daniel, no capítulo 9, vamos ler aqui a mensagem da palavra do Senhor, amém? Para a gente entender a respeito de respostas. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos.
E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os têm lançados, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estavam escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Até aqui, até o verso 19. Irmãos, eu li esse texto, é um texto longo, mas nós estamos falando aqui a respeito de entrar no lugar secreto, a respeito de buscar a Deus em oração, a respeito de esperar de Deus uma resposta. Então, o que eu quero dizer é que Daniel, ele tem muito a nos ensinar, porque Daniel foi um homem respondido por Deus, um homem que falava com Deus e Deus enviava ali a resposta, ele era atendido pelo Senhor. Então nós precisamos aprender o que esse homem tinha de tão especial, né, que Deus ouvia ele. E nós vemos aqui, né, essa passagem aqui, falando a respeito de orações de Daniel diante do Senhor. Daniel, a gente sabe que lá no capítulo 1, a gente vê o exemplo dele, né? Ele não se misturando ali, não aceitando participar do banquete do rei. Ele assentou no seu coração não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. E ele tem essa atitude, essa postura de não se contaminar. Isso faz dele um homem amado por Deus, um homem atendido. Mas não é só isso. Nesse capítulo 9 aqui, a gente vê uma postura de humildade dele, uma humildade muito grande diante do Senhor. A gente vê aqui, ele falando aqui, que o verso 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de sacos e cinza. Quer dizer, pano de saco, cinza, jejum, tudo isso nos transmite a ideia de humilhação, de reconhecer o erro, né? De clamar mesmo ao Senhor. Daniel, ele estava ali na Babilônia
E a gente sabe que o povo de Israel, o povo de Deus, desobedeceu ao Senhor, e por conta de toda a desobediência, de anos e anos de desobediência, eles ficaram ali 70 anos cativos na Babilônia. E Daniel estava ali naquele momento no cativeiro, clamando ao Senhor, suplicando a misericórdia do Senhor e reconhecendo que eles estavam ali e eles mereciam mesmo estar ali porque eles plantaram, né? E eles estavam colhendo, né? Eles estavam colhendo ali exatamente o que eles plantavam. Então Daniel, ele chega diante do Senhor com humilhação, reconhecendo que realmente eles mereciam estar naquela situação e que eles estavam ali mesmo por conta daquilo que eles fizeram, que eles transgrediram a lei do Senhor, que eles não ouviram os profetas de Deus, né? Por eles terem endurecido o coração. E ele tá ali diante do Senhor com muita humilhação, com muita humildade, buscando ao Senhor, reconhecendo tudo isso, né? E ele fala no verso 7 assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ele fala: Deus, o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor é justiça. Mas a nós cabe corar de vergonha. Ele reconhece a vergonha por conta dos erros de todo o povo dele. Ele tá ali humilhado mesmo diante do Senhor, né? Ele fala aqui, ó, verso 8: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Nós pecamos contra o Senhor e nós precisamos mesmo corar de vergonha mesmo. Verso 9: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Então ele está reconhecendo o pecado de todo o povo ali, de toda a nação. E ele está reconhecendo que a situação em que eles estão ali naquele momento, que é uma situação de cativeiro, é uma situação que eles plantaram, que eles mesmo procuraram aquilo. Não precisava ser daquele jeito, mas por conta da conduta de todo o povo, eles estavam naquela situação. Então Daniel está chegando diante de Deus com muita humilhação, né? Ele fala aqui, né, verso 14: por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor. O Senhor é justo, quer dizer, tá vindo mal sobre as nossas vidas, mas o Senhor é justo. Nós é que estamos errados diante dessa situação, né? Ele também lembra aqui no verso 15 de coisas passadas. Ele diz assim: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Então ele tá lembrando, ele tá dizendo: Senhor, nós estamos nessa situação aqui, o Senhor é justo. Nós estamos passando isso aqui porque nós plantamos isso aqui, nós somos merecedores, a nós cabe corar de vergonha, ao Senhor pertence o perdão e a misericórdia. E aí ele lembra que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é aquele Deus que tirou eles com mão forte do Egito. Ele lembra de coisas passadas. E quando nós entramos na presença do Senhor, lá no nosso momento de oração, a gente precisa aprender com Daniel a entrar com essa humilhação, com essa humildade, né? E reconhecendo coisas passadas também. Quantas coisas Deus fez na sua vida? De onde que o Senhor te tirou? Você lembra de onde o Senhor te tirou? O Senhor nos tirou do mundo, das trevas, da perdição. E nós precisamos reconhecer o que Deus já fez por nós. A gente tem que reconhecer a lama da qual o Senhor nos tirou. Amém, irmãos? Nós precisamos reconhecer mesmo, lembrar, né? Como Daniel estava lembrando aqui, o Senhor tirou a gente com mão forte do Egito. Quais os livramentos que Deus deu para sua vida? De quantas coisas o Senhor te livrou? O Senhor te livrou do mundo, o Senhor te livrou do império das trevas. O Senhor te livrou de um destino terrível. E hoje você está na presença do Senhor, mas quando nós adentramos a presença do Senhor, em oração, no nosso tempo com Deus ali a sós, nós precisamos entrar diante da presença do Senhor com essa humilhação e com essa humildade diante de Daniel, porque ele foi um homem respondido por Deus. E como nós queremos ser respondidos, nós precisamos também ter essa postura diante do Senhor, né? Como Daniel, que escolheu não se contaminar com as finas iguarias ali do rei, e além de não se contaminar, ele também tinha uma postura diferente ao entrar na presença do Senhor, porque ele não se sentia ali o top da Babilônia, o top ali, sabe? Por conta das coisas que o Senhor fazia na vida dele. Mas ele entrava diante da presença de Deus reconhecendo o pecado dele, reconhecendo o pecado da nação, com muita humilhação. E tem um verso aqui,
ele fala tudo isso aqui diante do Senhor, e aí no verso 17 ele fala: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Quer dizer, depois de reconhecer, de se humilhar, de confessar ali o pecado dele, o pecado da nação, de falar ali abertamente diante do Senhor: Senhor, eu sei porque nós estamos nessa situação. Aí que ele fala: agora, pois, ouve a oração do teu servo. Ouve a oração. E ele sabia que ele seria respondido, porque ele estava ali diante do Senhor reconhecendo o pecado. Amém? O verso 18 é um verso tremendo que diz assim, ó: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Quer dizer, olha pra gente, Senhor, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. É como se ele dissesse assim: Senhor, olha pra gente. Olha para a nossa desolação, olha para essa situação que nós estamos vivendo, essa tristeza, essa angústia, né? Essa situação de cativeiro. Senhor, olha para nós. Aí ele fala assim: por quê, Senhor? Por que Deus deve olhar para ele, né? Por quê? Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças. Quer dizer, Senhor, não porque nós somos justos, olha para nós, Senhor, não porque nós somos justos, porque nós estamos corretos diante do Senhor, porque nós merecemos a tua resposta. Nós lançamos as nossas súplicas diante do Senhor, não fiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ele fala: Deus, ouve a minha súplica, ouve a nossa súplica aqui, nesse momento de desolação. Não porque a gente merece, porque a gente é justo, mas porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Então ele reconhece tanto a posição em que ele está, como a posição em que Deus está. Senhor, nós somos miseráveis, nós pecamos contra ti, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Não porque nós somos justos, Senhor, nos ouve, mas porque o Senhor é um Deus de misericórdia. A palavra do Senhor fala assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Nós só estamos de pé por causa da grande misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas. Amém? E nós precisamos entrar no nosso momento de oração aqui, como eu li para você lá em Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando você entrar nesse momento secreto, muda a sua postura diante de Deus. Algumas pessoas têm posturas muito arrogantes quando elas vão clamar ao Senhor. Algumas pessoas querem respostas de Deus, mas a maneira como elas entram diante da presença do Senhor é uma postura muito arrogante. Senhor, eu sou tua serva, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, trabalhando na tua obra, Senhor. Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. E você vê aqui Daniel com uma postura muito diferente. Ele não tá falando: Senhor, eu não aceito essa situação. É claro que ele não queria aquela situação de desolação, e ele estava suplicando ao Senhor, mas ele tá reconhecendo, falando: Senhor, nós pecamos, nós estamos nesse tempo de desolação, nós estamos aqui no cativeiro porque a gente merece, porque a gente transgrediu a tua lei. Nós estamos vivendo aqui, colhendo o que a gente plantou. Então tenha misericórdia de nós, não porque nós somos bons. Eu tô aqui suplicando ao Senhor, não baseado na minha justiça, porque eu sou justo. Eu tô aqui suplicando ao Senhor porque o Senhor é um Deus de misericórdia. E quantas vezes, né, a gente entra diante da presença do Senhor falando: Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito aquilo. Quem somos nós para não aceitar isso, não aceitar aquilo? Querer situações ruins, é claro que nós não queremos. Mas a gente precisa entrar na presença do Senhor com humilhação, com humildade. E pra gente se humilhar diante do Senhor, a gente precisa aprender com Daniel, porque ele era um homem respondido. Pra gente se humilhar diante do Senhor, a gente precisa estar ali, sabe, reconhecer. A gente precisa ter uma visão clara de quem somos nós e de quem é Deus. Se humilhar ou se exaltar depende muito da maneira como você se vê e da maneira como você vê o Deus que você serve. Amém? Então, para falar a respeito do como você se vê e como você vê Deus, porque isso vai ter um impacto no fato de você ser ou não respondido, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 18. Amém? Tem dois textos aqui, duas passagens em Lucas 18 que... pra gente refletir a respeito de humilhação. Porque a maneira que você entrar na presença
do Senhor vai determinar se você vai ser por ele respondido ou não, certo? Então, como é que você se vê diante de Deus? Você se vê bom? Você se acha santo? Você se acha justo? Você acha que você tá fazendo tudo certinho? Você tá se achando, considerando, assim, uma pessoa digna de ser respondida por Deus? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 18 pra gente meditar nesse texto da palavra do Senhor. Amém? Lucas 18, verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. A gente vê esse jovem rico, ele entrando aqui na presença de Jesus, e ele já chega assim: Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar? O que eu faço para herdar a vida eterna? E a primeira coisa que o Senhor diz a ele, o Senhor diz assim: Responde-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus já chega dizendo isso para ele. A resposta do Senhor para ele é: ninguém é bom. Jesus está dizendo, eu não sou bom? Você está me chamando de bom, mas eu não sou bom? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus era bom. Jesus é bom. Amém? Mas o que Jesus está querendo dizer para aquele rapaz é: rapaz, você não é bom. Você tá chegando aqui diante de mim achando que você é muito bom. Você não é bom. Te falta alguma coisa. Falta alguma coisa para que você seja bom. E eu me lembro muito, quando eu estava lá na igreja, congregando na igreja de Uraí, ainda naquele templo antigo, o pastor Antônio uma vez ele falou uma coisa lá do púlpito e eu guardei isso no meu coração e eu trago isso comigo. Ele falou assim: quando você achar que você está muito bom, você desconfia. Você desconfia de você mesmo. E eu tenho isso no meu coração, que eu preciso viver desconfiando de mim mesma, porque eu não sou boa. Nós não somos bons. Amém, irmãos? Nós estamos de pé pela misericórdia, pela grande misericórdia do nosso Deus, né? Então, a primeira coisa que Jesus fala para esse rapaz é: você não é bom. Ninguém é bom. Porque ele estava ali chegando diante do Senhor com uma postura muito arrogante. Ele estava querendo dizer: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro os mandamentos, eu observo os mandamentos desde a minha juventude, né? É como se ele dissesse assim: Senhor, eu só preciso que o Senhor confirme para mim que eu vou herdar a vida eterna. Porque eu tô cumprindo os mandamentos desde a minha juventude. Ele só queria um calmante para a consciência dele. Mas faltava alguma coisa para aquele rapaz. Faltava, né, ali chegar de maneira mais humilde diante do Senhor, reconhecendo que ele realmente precisava mudar em algumas coisas. Assim como nós, às vezes, temos uma visão de nós mesmos, né? Nós olhamos para as nossas vidas e a gente se acha muito bom, a gente acha que porque a gente venceu alguns pecados, porque a gente abandonou algumas coisas, a gente é bom, mas nós não somos bons. Nós estamos de pé única e exclusivamente pela grande misericórdia do nosso Deus na nossa vida. Amém? Nós estamos de pé porque o Espírito Santo de Deus nos mantém de pé. Amém, irmãos? E é isso que eu quero compartilhar, porque a visão que você tem de você mesmo vai impactar o seu relacionamento com Deus. Você precisa se enxergar da maneira correta. Você precisa olhar para a sua vida, olhar para trás, olhar de onde o Senhor te resgatou. Você precisa olhar que você está de pé, né? Enxergar que você está de pé, porque Deus tem tido misericórdia de você, porque a graça do Espírito Santo te ajuda a permanecer nos caminhos do Senhor. É assim que a gente tem que se enxergar. E Daniel, ele se enxergava exatamente do jeito que ele precisava se enxergar, como um pecador, precisando da misericórdia de Deus, um pecador que estava ali, né, precisando reconhecer que ele estava naquela situação, né, porque eles mesmos plantaram aquela situação, eles estavam colhendo aquilo, era fruto das obras deles mesmo, de não ouvir o Senhor, de ter transgredido a lei do Senhor. Então nós precisamos aprender a ter essa postura de humilhação ao entrarmos na presença do nosso Deus, ao estarmos ali no nosso momento de oração, porque a gente está falando com o dono do universo. A gente está falando com um Deus que não precisaria ter tido misericórdia de nós, mas ele teve misericórdia de nós. Ele teve misericórdia. Amém? Então você precisa se enxergar de maneira clara e enxergar quem é Deus, que ele é todo poderoso. Ou seja, a gente precisa se colocar no nosso lugar. Amém? Então,
Nós vemos aqui também em Lucas, no capítulo 18, verso 9, a palavra do Senhor diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Você está se considerando justo aí? Como é que está o seu coração? Você chega diante de Deus com humildade, mas se você se considera justo, olha só. Eu vou ler de novo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente vê a parábola aqui do fariseu e do publicano, um entrando diante do Senhor, falando: Senhor, né, ele entra diante do Senhor com muita arrogância, falando sobre o como ele merecia, né, ser ali ouvido por Deus, né? Ele fala: Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, eu não sou como o resto do povo, eu sou diferente, Deus, eu sou especial porque eu não roubo, porque, né, eu não sou como os injustos, os adúlteros, nem como este publicano. Aí ele se compara com outro homem que estava ali, publicano, e ele se acha muito melhor do que aquele outro homem. E que isso não venha entrar no nosso coração também, da gente chegar diante da presença de Deus se comparando com os outros e achando que a gente é muito melhor, achando que a gente merece ser respondido pelo nosso Deus, né? Aí o publicano, a Bíblia fala aqui, o publicano estando em pé não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele estava ali, né, em humilhação. E ele fala: ó Deus, batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, homem pecador. Senhor, seja propício a mim. Senhor, olha para mim. Ser favorável a mim. Mas ele fala isso, ele pede isso com muita humilhação. E a Bíblia fala que esse publicano, ele foi atendido, ele saiu dali justificado por Deus. E não aquele outro que estava se exaltando ali, achando que ele era um máximo, achando que ele merecia mesmo ser respondido por Deus e dando graças porque ele era o tal, né? Ele era o top ali. Então, a palavra do Senhor fala assim, que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, essa palavra é para que você reflita sobre o como que você está entrando diante da presença do nosso Deus. Eu citei aqui para você Daniel, que era um homem respondido por Deus. E Daniel, realmente, quando a gente lê, você fala: nossa, Daniel é top, hein? Nossa, Daniel, meu Deus. Mas Daniel, ele só foi o homem de Deus que ele foi por conta da humilhação dele, porque ele escolheu não se contaminar, porque ele escolheu reconhecer pecados, porque ele escolheu entrar com muita humilhação na presença de Deus, né? Sabendo que Deus era justo, mesmo no meio da situação de desolação que ele estava vivendo, Deus era justo. E aí eu te pergunto, quando você está numa situação difícil, você consegue reconhecer que você está nessa situação porque você plantou, porque você semeou exatamente isso que você está vivendo? Ou você entra diante da presença do Senhor, né, reivindicando os seus direitos e querendo que aconteça isso e dando ordens para Deus e falando: Senhor, olha o que eu tô passando, eu não mereço isso não. Então é pra gente refletir a respeito de por que a gente às vezes não recebe as respostas de Deus que nós queremos receber. Nós precisamos aprender a tomar esse caminho de humilhação, esse caminho de humildade diante do Senhor, para que nós tenhamos as nossas orações ouvidas, para que nós tenhamos as nossas orações respondidas. E aí no verso 20 aqui do capítulo 9 de Daniel, olha só, depois de toda aquela súplica de humilhação, de reconhecer pecado, a gente vê aqui a palavra do Senhor dizendo assim: falava eu ainda, Daniel, tá?
e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e me disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para to declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. A gente vê aqui que depois de toda aquela súplica de Daniel, o Senhor envia um anjo, o Senhor envia ali Gabriel para falar para ele. Gabriel fala assim, ó: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Já no princípio da súplica de Daniel, já foi ordenado ao anjo que ele fosse lá levar uma resposta para Daniel. E o anjo sai dali e ele vai levar a resposta, né? E ele fala assim: porque és muito amado. Porque és muito amado. E por que Daniel era tão amado e respondido? Por conta da humilhação, por conta das escolhas que ele fez na vida, de não se contaminar, por conta de saber reconhecer que ele era só um homem e que ele estava ali por conta da misericórdia de Deus, que ele estava vivo por conta da grande misericórdia de Deus, por conta dele reconhecer, né, que ele estava ali só colhendo coisas que o povo dele plantou e que eles mereciam aquela situação, porque Deus é um Deus de justiça. Ele estava reconhecendo: Senhor, o Senhor é Deus de justiça. Nós estamos nessa desolação porque o Senhor é justo. E por conta dele dizer assim para o Senhor, né? Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Senhor, estamos suplicando porque o Senhor é Deus de misericórdia, não porque a gente é justo. Então vamos aprender com Daniel a entrar na presença do Senhor com essa humilhação. Amém? É essa mensagem que eu quero passar. Eu quero deixar aqui um conselho da palavra do Senhor, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, esse texto de 1 Pedro, que eu quero finalizar aqui, deixando como conselho para as nossas vidas, é um texto que fala a respeito da necessidade que temos de chegar diante de Deus humilhados. Humilhados. Porque quem se humilha debaixo da potente mão de Deus vai ser exaltado, mas no tempo certo. Quando você se exalta diante da presença do Senhor ou diante da presença dos homens, né? A Bíblia fala assim que a soberba, ela precede a queda. Mas aqueles que se humilham, eles serão exaltados. Ou seja, quando você reconhece, tudo que você precisa reconhecer diante do seu Deus, você não precisa nem se preocupar com a exaltação. Você não precisa se exaltar. O teu Deus te exalta na sua humilhação. É Deus que te exalta. Mas se você se exalta, você vai ser humilhado. Amém? Então, que você reflita acerca dessa palavra. Aqui fala que para que a seu tempo vos exalte. Existe um tempo de exaltação. Existe um tempo em que Deus vai te honrar. Existe um tempo em que toda essa situação vai passar e que vai ter esse tempo de honra de Deus para a sua vida. Existe um tempo que ele vai preparar, né, uma mesa na presença dos teus inimigos, mas você precisa, primeiro, nós precisamos cada um se colocar no seu lugar e a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou, saber que se não fosse por Deus, o que seria de nós? Amém? Então a gente precisa ter esse momento de humilhação, de reconhecimento, para que chegue o tempo que Deus nos honre, que Deus nos exalte. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida no nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu não sou nada e eu não sei
nem falar, Senhor, às vezes de uma maneira que toque o coração das pessoas, mas, Senhor, eu creio na graça do Teu Espírito Santo. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. E eu sei, meu Deus, que eu estou aqui, não, meu Deus, para aparecer, mas eu estou aqui, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. E eu clamo a Ti, meu Deus, para que o Senhor venha falar com os Teus filhos, Pai. Essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que estão, Senhor, diante, Senhor, dessa tela, Senhor, buscando, Senhor, uma resposta da Sua parte. Senhor, que o Senhor venha tocar o coração dessa pessoa, que essa pessoa venha entender, Senhor, esse princípio da humilhação diante do Senhor, Pai. Ô, Senhor, que essa pessoa venha entender a necessidade que nós temos de nos humilhar diante do Senhor, para que nós, Senhor, venhamos a ter respostas da sua parte, meu Deus. Que o Senhor venha falar o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor venha nos atender. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, que nós estamos de pé pela tua grande misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Que a tua bênção seja sobre a casa de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que a tua bênção seja aqui também sobre a minha casa, Senhor, porque eu preciso, Senhor, de ti. Nós todos precisamos de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, compartilhando essa palavra, Senhor, porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós estamos precisados, meu Deus, da Tua presença, Senhor, e que o Senhor fale aos nossos corações cada vez mais, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Se nós temos errado diante do Senhor, Pai, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus que eu clamo a Ti, Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, que quando você se retirar lá para o teu quarto, para o teu lugar secreto, você já vá com uma postura diferente diante do Senhor, que o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te recompensar por você ter feito essa escolha de estar na presença dEle, e não só de estar na presença dEle, mas de estar na presença dEle com uma postura de humilhação, de humildade. Amém? Deus abençoe sua vida.